Estamos com mais um Cast Life e hoje estamos com um convidado especial. Luke, vou falar um negócio pra você aqui, cara. Eu não tenho nem roupa pra falar com esse convidado. Rolou. Eu fui num shopping e não consegui comprar nada pra falar com esse convidado que é tão especial. Acredito que em todos os nossos podcasts, ele é uma das pessoas mais faladas como algo de inspiração pra todas as pessoas que vêm aqui. Hoje estamos aqui com quem? Ah, o homem, o brabo. O AP, o apóstolo Léo Fusaro. Uma honra. Obrigado pelo carinho de todos. Na verdade, até eu também não fui no shopping comprar uma roupa para estar contigo. É esse mesmo, né? Deus é maravilhoso todo o tempo. Obrigado por me receber com tanto amor, com tanto carinho. Espero que essa conversa gere frutos no coração daqueles que estarão assistindo em seguida. Amém. Com certeza vai ter muitas coisas legais. E também estamos aqui hoje com o host, o meu braço direito, o nosso braço direito da igreja, Life House Curitiba, Luke. Fala aí, gente. Deus abençoe. Espero que aproveitem bem esse papo com o AP e com o Diácono Rodrigo e que a palavra possa falar com vocês. E como convidado especial também, sabendo agora, Pastor Wagner Neto. E aí, gente, tudo bem? Um prazer estar aqui e aprender com todos vocês. Amém, amém. AP, então o que a gente vai começar a falar hoje é a respeito desse maravilhoso devocional que o senhor fez. Sim. Né? Então isso aqui é um pão diário pro pessoal. Exatamente. É onde que a gente busca a inspiração do dia a dia e também a gente consegue se achegar um pouco da tua história. Porque aqui, querendo ou não, tem várias experiências que o senhor teve no dia a dia. Mas nada melhor do que o senhor falar que foi a pessoa que escreveu ali a mão, né? Exatamente. Esse devocional, na verdade, ele é todo eu, vamos falar assim, né? São mensagens de mais ou menos aí 10 anos. Artigos que eu escrevi nas redes sociais. Aí nós fizemos um ajuntamento, acoplamos tudo dentro desse projeto, né? E tá aí. 366 mensagens, por ser um ano bissexto, né? Sim. Uma mensagem para cada dia. A importância de um devocional é provocar a reflexão. Através da reflexão, uma autoanálise profunda e então, quem sabe, transformações significativas, né? Amém. Essa é a intenção do devocional. O que eu sempre falo com o pessoal aqui que a nossa igreja ela tem a visão não de somente trazer Jesus para a pessoa tipo como uma emoção, Sim. mas sim como algo que Jesus entra na pessoa, mude a natureza da pessoa e também a pessoa começa a praticar aquilo no dia a dia. Sem É dúvida. isso que o senhor sempre fala pra gente, né? Sem dúvida. Então aqui é um devocional com 366 palavras, né? Inspiração. E se eu comprar agora, eu consigo usar isso pro ano que vem? Vai sobrar um. Não, lógico, consegue. Não é um devocional específico para 2024. Uhum. É um devocional que a pessoa poderá usar em qualquer momento da jornada da vida dela. Entendi. Então aqui a gente pode ler uma por dia pra Exato. ficar bom, né? Exato. Pelo menos uma por dia, né? Entendi. Tem gente que quer acelerar o processo, né? Ler 2 mensagens, 3. Mas eu acho interessante ler uma por dia para que te dê tempo de ruminar, trazer de volta durante o dia a mensagem que você leu, os versículos bíblicos também que servem, né, de apoio. Afinal de contas, é a mensagem que serve de apoio para a palavra de Deus, né? Sim. A mensagem inspirada, ela te catapulta para os versículos bíblicos e, de alguma forma, essa mensagem serve de inspiração e incentivo para o aprofundamento da palavra de Deus no coração da pessoa. E é algo que funciona, né? Até separei aqui do dia de hoje. Sim. Dia 14, dia 13 do 4. O que diz aí? Aqui diz, eu vou ler só o título, Vai. pro pessoal, né? O tempo certo para um propósito maior do que nós. Então, isso aqui é algo que você pode abrir, ler e vai encaixar perfeitamente. Até tem aqui um marca-texto, apóstolo, ó. Esse aqui é exclusivo da Life House Curitiba. Tá? Então, eu já estou presenteando o senhor aqui também. Rapaz, que maravilha, hein? Ele foi feito pelo pessoal do som, Obrigado. né? Onde Lindo. o pessoal também Olha aí. está fazendo uma Você quer arrecadação, né? Para aumentar o Léo. Lindo, cara. O Léo. Parabéns, Léo. Você que fez? Rapaz. Tem que vários bonito. modelinhos ali, tá? Olha só. Tem vários modelos. E Tem outro, mais um presente, né? e outro, isso, agora vai pegar aqui. E outro presente também
essa canequinha exclusiva do Cast Life. Ih, rapaz. Pro Vocês senhor tão tomar o chique teu, demais, teu velho. chá, tomar o teu café da manhã com leite. Boas conversas, fortes testemunhos e sábias palavras. Cast Life. Isso aí. Muito bom. Tem mais presente? Mas daqui a pouquinho. Essa caneca, pastor, ela é, apóstolo, ela é feita pelo pastor Beto, o Beto Canequeiro. Que legal. Então ele é um dos parceiros do programa, né? Onde que ele oferta essas canecas e a gente presenteia nossos convidados. Muito obrigado Amém? pelo carinho. Fantástico. Então, pessoal, para quem quer adquirir o livro, tá? Nós vamos deixar embaixo o link do WhatsApp da pastora Eliane ou da pastora Gabi, onde vocês podem entrar em contato com elas e daí elas desenrolam lá com vocês daí. É preço disso aqui, ó. É preço de uma coxinha por dia, tá? É algo que você vai investir na sua vida, investir no seu conhecimento e também na sua família. Exatamente. Exatamente. Então vamos para o que interessa, né? Vai A lá. primeira vez que o senhor vem aqui, a gente falou bastante do livro Recalculando, é isso? Do Recalculando e do Resposta ao Evangelho também. Resposta ao Exato. Evangelho. Beleza. E o senhor falou bastante do livro profundamente com palavras sábias, onde também a gente conseguiu visualizar algo assim extraordinário. Sim, Só que a gente precisa saber da história do senhor. claro. E precisa saber como o senhor fez para viver 300 anos em 30 anos de vida. Como que o senhor conseguiu chegar assim, talvez não é o caminho que o senhor queira chegar, mas ainda almeja chegar tão longe, com tantas igrejas pelo mundo, não somente no Brasil, mas pelo mundo. E qual foi o start, assim, para o senhor falar, não, é isso que eu quero, eu vou virar pastor, eu vou virar apóstolo e vou levar o nome do evangelho por todo mundo. Porque às vezes a gente fica só na nossa cidade, né? Certo. Ah, eu quero levar só para Curitiba, levar para São Paulo, para Rio. Não, a gente vai levar para o mundo. Qual que foi esse start do senhor, assim? Então, Rodrigo, se eu dissesse para você que eu tenho essas respostas, eu não estaria sendo verdadeiro. Eu sempre digo que propósito você não escolhe, propósito você encontra na jornada. E uma outra frase que eu também sempre libero é que a vida é o fenômeno que se vive para frente e se entende para trás. Então tem muitas coisas que hoje, eu olhando para trás, percebo, né, que tudo fez parte de um propósito magnífico que me impulsionou a ser quem eu me tornei e a estar onde estou. Mas, assim, por mais que você tenha uma visão dada da parte do céu para ser executada na terra, por mais que você tenha sonhos, por mais que você tenha alguns planos, a verdade é que é o Senhor que vai te arrastando. É Ele que vai te arrastando, Ele te pega pelo braço e vai te impulsionando. Você muitas vezes não se sente, ou a maioria das vezes não se sente capaz para aquilo. Eu acredito que a maioria dos pastores até mesmo sofrem, né, com essa condição. Eu, pelo menos, sofro com isso. Eu não me acho completamente capacitado para alguns lançamentos de Deus na minha vida. Mas eu encaro, né? Eu digo ao Senhor, Senhor, se essa é a tua vontade, estou disposto a me tornar. Eu acho que é por aí. É gente bem disposta em busca da qualificação para então se obter realização. Não basta apenas disposição, é necessário qualificação para se obter realização. Gente muito disposta e pouco qualificada não conseguirá experimentar resultados significativos. Agora, gente muito qualificada e pouco disposta também não atingirá os resultados necessários. Agora, juntando os dois elementos, eu acho que é isso, sabe? Você me perguntou assim, quando foi o start, quando foi... Não sei, cara, não sei. O que eu sei é que tudo que eu decidi fazer, através do convencimento do Espírito e até mesmo de alguns mentores, eu busquei aplicar a intencionalidade. Eu sempre fui muito intencional em tudo. Dando certo, não dando certo, investindo e às vezes não tendo o resultado que eu esperava, independentemente de qualquer circunstância ou situação, eu sempre fui muito intencional. E a partir daí, portas foram se abrindo, o Senhor foi me impulsionando. E eu sou muito grato a Deus e sou grato pelas pessoas que Deus também colocou na minha vida. Amém, amém. E antes, né, do senhor começar no evangelho, pregar a palavra e tal, o que o senhor fazia? O senhor tinha alguma profissão? Quanto tempo de caminhada que o senhor tem?
Vamos lá. Eu nasci em Uberaba, Tá? Triângulo Mineiro. Sou mineiro. Pão de queijo. É isso aí. E assim, filho de Décio e Dalva, irmão do meio, tenho um irmão mais velho, Leandro, uma irmã mais nova, Letícia. Todos convertidos a Jesus. Todos. Amém. Nascemos, né? Nascemos Amém. em um lar debaixo dos princípios do Evangelho. Papai já era um homem convertido, Uhum. né? Mamãe também. Então eu venho de um lar de princípios. Papai era comerciante, tinha um supermercado, nós trabalhávamos junto com ele no supermercado. Com 13 anos de idade, eu fiz um teste em Uberaba. O Santos Futebol Clube foi até Uberaba para poder fazer uma grande peneira. Mais de 440 atletas, né? E eu fui o único a ser aprovado De nessa peneira. 440. Exato. Não é que eu fosse muito bom, mas eu acredito que eles estavam em busca de uma característica específica, né? Um perfil específico, uma posição específica. E também acredito no propósito de Deus, porque foi através do futebol que o Senhor me treinou, né? O futebol me fez viver em várias cidades, morar em várias cidades, me relacionar com várias pessoas. Então eu quando passo no teste do Santos com 13 anos de idade, 13 anos. eu vou para Santos, morar em Santos. Na época de Robinho, Diego, né, em 1998, e eu jogo no Santos de 98 até 2000. Uhum. Pelé, inclusive, o rei Pelé, né, o rei do futebol, foi o nosso coordenador durante um tempo. Nós fomos para os Estados Unidos da América devido a um convite especial que o rei Pelé recebeu. E aí o Sub-14 do Santos Futebol Clube foi representar o rei Pelé, né? E fomos campeões do mundo lá. Safra, Diego, Robinho, como eu disse anteriormente. Uhum. Depois do Santos Futebol Clube eu fui para o Mojimirim. Do Mojimirim eu assino com o Cruzeiro. Do Cruzeiro eu vou para o Gama de Brasília, onde eu invisto o maior tempo na minha carreira futebolística no Gama de Brasília, em Brasília, né? Aí o senhor já era o profissional ou estava na base ainda? Eu chego nos juniores e me profissionalizo com 17 anos de idade. E vou até os meus 19. Agora, sempre me acompanhou palavras proféticas. Vinha a irmãzinha do coque. Sempre, cara. Sempre. Uma vez, eu estava voltando de uma semifinal contra o Brasiliense. Era Gama Brasiliense. E eu estava ainda vestido, né, da roupa da concentração, ou seja, a gente jogava, depois tomava o nosso banho e nos vestíamos de acordo com aquilo que fomos para a concentração. E eu namorava uma jovem que era filha de um pastor da Assembleia de Deus do Gama. E eu fui, depois do jogo, para a casa dela. Quando eu chego lá, uma reunião de oração, estava lá algumas mulheres orando, e eu percebendo que o movimento estava profético, eu me escondi debaixo da escada. Tinha uma escada, a casa era de 2 pisos, Aham. 2 pavimentos, e eu me escondi debaixo da escada. E fiquei quietinho ali. Eu tava com uma roupa verde, porque o time do Gama, né, é alviverde, né? É um time. Aí, rapaz, eu lembro, cara, como se fosse hoje. Ela disse bem assim, lá da sala: você que está aí, escondido debaixo da escada, eu não tenho essas vestimentas para você, mas vestimentas sacerdotais. Rapaz, os cabelos do corpo inteiro arrepiaram assim. Eu disse, meu Deus do céu, nem debaixo da escada Eu me fico em escondi. paz. Pelo amor de Deus, né? E aí eu lembro que aquele dia eu liguei pro meu pai emocionado. Falei, papai, outra vez, outra pessoa dizendo aqui sobre chamada e vocação e tal. E meu pai me tranquilizou e disse, espere o momento certo, né? O momento certo vai chegar e quando for o tempo de Deus, pode ter certeza que ele mesmo irá criar um caminho. Só sei que com 19 para 20 anos, cara, queimava tanto no meu coração o ministério. Antes, o meu coração queimava pro futebol. Depois, começou a queimar mais pelo ministério do que pelo futebol. Eu deixo tudo. Eu simplesmente deixo a carreira futebolística sem nenhum machucado, nada, não me machuquei. E vou servir ao Senhor em Cordeiro, Rio de Janeiro. Papai, nessa época, estava pastoreando a igreja Ceifa de Cordeiro. E eu vou trabalhar com ele, montamos um programa de rádio. O programa de rádio fez sucesso demais. Chamava Ceifa em Ação. E aí o meu sogro, que então não era meu sogro, era o bispo do ministério Ceifa, bispo Eliel Furtado de Carvalho, ele me convida para assumir a juventude na igreja sede de Itaperuna, Rio de Janeiro. E aí eu fui. Ali foi onde eu conheci Gilai. Gilai estava nos Estados Unidos, ele pede para eu montar o computador dele
e baixaram o programa MSN. Eu não sei se vocês se lembram Eu disso. lembro. Oxi. Falecido. Esse aí é Os da dois nossa bonequinhos época. assim, ó. Os dois bonequinhos assim, né? Esse é da nossa época. Aí ele disse assim, olha, monte aí o computador, o programa MSN, porque eu quero falar com a minha filha que está nos Estados Unidos. Ah, beleza, vou montar aqui tudo. Eu fui, montei o computador, montei o programa e chamei ela. Quando ela aparece na tela, eu, meu Deus, tô com um problema aqui, né? Aí eu passei ela pro meu sogro, né, que até não era meu sogro, o Bispo Eliel, né, poder falar com ela. Aí antes do Bispo Eliel desligar com ela, eu disse, Bispo, tem como você deixar ela um pouquinho mais? Pede para ela esperar, porque eu quero perguntar algumas coisas sobre a América. Mas na verdade, nada. Eu queria... Ah, rapaz, o homem é rápido, o pai é rápido, o pai é rápido. Naquele dia, nós ficamos conversando até 2 da manhã e 4 meses depois nós estávamos casados. Naquele dia, eu perguntei para ela como é que estava, se ela estava com o namorado. Não, eu tô namorando. Eu falei assim para ela, naquele dia, no mesmo dia, eu falei assim, ó, termina com teu namorado porque nós vamos casar. Em 4 meses nós casamos, agora dia 28 desse mês, março, nós completaremos 19 anos de casado. Nossa, glória a Deus. Quer ouvir a minha história um pouco? Tá aí, né? Tá. Não, isso aí. Jesus ia passar de novo. Não, isso rapaz. aí quase ninguém sabe. Isso aí nunca imaginei isso. E outra coisa, e o senhor falando que era tímido, não é o apóstolo, né? É, Não é o apóstolo, porque a gente vê o senhor falando assim, com uma tranquilidade, com uma calma, que o ensinamento, assim, que você fica pensando, cara, de onde que ele tirou isso daí, né? Tá, e daí o senhor pegou 4 meses, casou. Foi pra América nesses 4 meses? então, 4 meses nos casamos, vivemos 2 anos no Brasil. Morei 1 ano na casa do meu sogro, no Rio de Janeiro. Depois morei 1 ano em Uberaba. Uhum. Minha esposa, ela era americana, mas ela tinha que preparar a minha documentação. Então, ela foi para a América, preparou a documentação. Quando o Green Card chegou, nós fomos. Ou seja, entre o casamento até a nossa ida para a América, 2 anos se passaram. 2 anos. Então, aqui no Brasil, o senhor trabalhava com o sogro, isso? Exato, ministério. 19 Ministério. anos eu já fui para o ministério. Foi pro ministério. Full time. Daí chegando na América. Como que foi a experiência? Difícil, hein, Rodrigo? Cara, foi difícil, porque imagine só. Tudo que eu sabia fazer era jogar futebol. Depois, ministério. Mas agora eu estou chegando na América e eu tenho que me reinventar. Tem que se sustentar. E eu fui trabalhar na construção. Trabalhei um longo período, de mais ou menos aí 4 a 5 anos na construção. Isso era 2000 e... 2007 foi quando nós Nossa, o chegamos. senhor quase pegou lá a crise, então. Pegou a crise. Peguei. Crise imobiliária. Sim, 2007, 2008. Eu tava... 2006, 2007, né? Se eu tava lá em A casa... bolha, né? Chamada bolha. A né? bolha. É. Eu tava lá em casa e passei por... Tava com o Jorge lá. Eu falei, cara, vamos assistir um filme aqui. Que é A Grande Aposta. Sim, Onde explica, né? Como que foi a bolha. exatamente. Então, o senhor pegou essa época lá. Exatamente. Muitos brasileiros compravam casas, né? Os bancos estavam financiando muito facilmente casas. Então, eles compravam, a casa valorizava muito rapidamente, eles pegavam como é que fala? A valorização da casa, nós chamamos de equity. Né? Uhum. Eles pegavam a valorização da casa e davam de entrada em outra. E assim ia. Né? Mas aí houve aquela queda no setor imobiliário e a prestação da casa que você pagava, por exemplo, uma casa de 300 mil, a casa veio para 150 mil, mas a prestação não muda, porque o juro é fixo e tudo, a prestação é fixa. Então, muitos começaram a abandonar as casas. Quando também uma pessoa não pegava o dinheiro da valorização da casa e saía do país e abandonava a casa. Então, isso aí estourou principalmente na Flórida. Fort Myers ali, a Flórida foi terrível isso, né? Alguns estados menos do que os outros, mas Flórida foi terrível. Cheguei exatamente nessa época, 2007, foi precisamente, eu acho que abril, maio, não me lembro exatamente. Chegamos e estamos lá até hoje, né? Legal. E aí o senhor chegou, começou em igreja lá normal? Como Na que... igreja do meu sogro. Meu sogro tinha, né, começado uma igreja em Destin, Flórida. Então, quando nós chegamos nos Estados Unidos, nós chegamos em Destin, divisa com Alabama, um paraíso, lugar lindo. Depois vocês pesquisem, Destin, Flórida. Trabalhamos ali 4 meses com ele, e também na construção, é óbvio, né? E aí o Senhor falou ao meu coração e confirmou através de algumas outras pessoas para irmos para New Jersey. Eu não tinha ninguém em New Jersey, mas de repente me lembrei
que eu tinha uma professora da escola bíblica dominical quando eu era criança. E anos que eu não via ela, Raquel. Estava casada com o Vini. O pai dela foi meu pastor quando eu era criança, pastor dos meus pais, pastor Roberto Inácio. E aí eu ligo para ela. Olha, Raquel, nós estamos nessa situação complicada aqui e queria perguntar para você se você não abriria a porta da sua casa para me receber por 1 mês, 2 meses, até eu conseguir um trabalho. E aí andar com as minhas próprias pernas. Ela prontamente respondeu: lógico que sim, Léo, pode vir e tal. Eu ia lá então, tínhamos comprado uma Cherokee que só andava de segunda marcha, assim, segunda para frente, né? Transmissão quebrada. O cara nos vendeu uma Cherokee com transmissão quebrada, cara. Tu Isso lá na acredita América. nisso? Lá na América. É brasileiro, Ah, então sabendo tá cuidar de explicado. brasileiro. É uma luta, cara. Então tá explicado. Bom, eu não sei por que que eu falei isso. Mas se ele estiver assistindo agora, né, ó. O apóstolo Léo Fusaro comprou uma Cherokee sua. E tá... Com a transmissão quebrada, amado. Aí, ó. E complicou. E aí o senhor ficou trabalhando 4 meses lá, com seu sogro, na construção de uma igreja. E essa igreja como tá hoje, assim? Tá lá até hoje. É? Tá lá até hoje. Igreja sólida. Uhum. Né? O ministério do meu sogro é bem sólido, né? As igrejas existentes é bem sólido. Toda a guerra que todo ministério passa, mas é bem sólido. Legal. De lá fui para New Jersey. New Jersey, quando eu chego na casa da Raquel, era numa sexta-feira. Aí no domingo, ela convida a gente para ir à igreja. Ela falou assim: olha, tô indo numa igreja aqui e tudo. Eu disse: é mesmo, é legal? Eu disse, bem legal. E como é que chama a igreja? Faith Fellowship Ministries, que é a igreja americana que eu trabalhei quase uma década, debaixo do pastor David DeMola. Aí ele investiu nos meus estudos, ele investiu no material dos meus estudos, ele me contratou a minha esposa, me preparou. Hoje ele descansa no Senhor. Minha pastora é viva até hoje, pastora Diane DeMola. Sou muito grato a Deus pela vida deles. Sou um produto de uma igreja americana, vamos dizer assim. E assim, gente, eu acho que é um construir de Deus, né? Acima de todas as coisas. Mas Deus usa a gente para abençoar a gente. E a gente precisa aprender a ser grato. Sim. Ser grato às mãos que um dia nos acolheram, cuidaram de nós e nos incentivaram no caminho do Senhor. Pastor Demole e pastora Daiane, eles foram essas pessoas de Deus. Inclusive, a projeção do Lifehouse, ela acontece dentro de Faith Fellowship. Porque o Lifehouse nasce como uma plataforma evangelística de Faith Fellowship Ministries para o povo de língua portuguesa. É uma ideia do pastor Demola irmos até a cidade de Newark e gerarmos ali um culto uma vez a cada 6 meses, a cada 6 semanas, perdão. Então a ideia foi dele. Ele me chamou e falou assim: olha, vai até Newark, porque era uma distância mais ou menos de 18 milhas, 20 milhas, Uhum. e eu quero que você faça um culto lá, um culto por mês, um culto a cada 6 semanas. E eu perguntei para ele: pastor, mas isso vai da igreja, não vai não? O que o senhor acha? Eu falei assim: não, pode dar igreja. Eu falei assim: então, aí como é que faz? Eu falei assim: não, mas aí a gente conversa. Pai, eu sei que dentro de um mês nós já tínhamos 100, 130 pessoas. Só brasileiros? Só brasileiros. Culto era em Só português, brasileiro. né? E nós começamos no quintal de uma casa em Kearney. Depois fizemos uma outra reunião em um quintal de uma outra casa em North Plainfield. Por isso o nome Life House. Life, vida, house, casa. Porque começamos no quintal de uma casa. Entendeu? E por que o púlpito é de roda? Porque quando eu assim, já não é mais hoje em dia, né? Mas sempre foi de roda, como memorial para mim. Porque quando eu saio de Faith Fellowship, era um palácio, uma igreja de 11 mil membros. Nossa. Uma igreja multimilionária. Mas quando o pastor Demola, né, permite que eu desse o tiro, e nós começamos o Lifehouse Ministries, eu tinha 28 anos. Não foi ideia minha começar. Foi o meu pastor me impulsionando. E mal nós saberíamos, tanto eu como ele, que ele iria vir a óbito 4 anos depois. Então era Deus, através dele, já me catapultando para o ministério. Só que eu tinha 28 anos, cara. Entendeu? E aí, quando eu solto Faith Fellowship, uma igreja enorme, a maior igreja da costa leste dos Estados Unidos da América, pra você ter uma ideia. Ok? E começa o Lifehouse, aí não tinha nada, cara. Inclusive, ó, tá vendo o que eu acabei de dizer? Eu disse isso na época. Caramba, eu não tenho nada. E o Espírito Santo me chamou a atenção. Como é que você chama de nada sendo que eu tô contigo? Tô contigo. Isso foi uma grande lição para mim. Quando eu falei assim, poxa, a gente não tem nada. E ele falou assim: você acaba de me ofender.
Você está começando comigo. Logo você tem tudo. Glória a Deus, né? Glória a Deus. E assim começamos o Lifehouse. Ele nasce assim. E como não tinha púlpito, porque nós não tínhamos púlpito, tinham 4 pneus ali do lado onde as pessoas usavam para se assentar. Então eu pedi para colocarem esses 4 pneus, um empilhado em cima do outro. Colocamos um pedaço de madeira em cima. Eu coloquei o laptop e preguei para essas pessoas. Eu tenho a foto até hoje. Top. Se der para acoplar depois essa foto, Conseguimos, aham. eu mando para vocês. Manda lá. Eu tenho essa foto até hoje. Não reparem no estilo, porque era brabo o estilo. Melhorei muito. Em EP, mas você vê que loucura, né? Se. Cara, você vê que começa tudo tipo numa conversa de MSN. O propósito de Deus. Se esse casamento demora mais 4 anos, Deus vai fazer, ele ia fazer. Com certeza um Lifehouse. Mas talvez não com a experiência que o senhor tem hoje. Eu aprofundo mais, né, Rodrigo? Porque assim, a minha esposa era americana, né? Ela brasileira e americana. Então, assim, a minha ida para os Estados Unidos começa com o propósito de trabalhar com meu sogro. É verdade. Porque o meu sogro era americano, trabalhou muito tempo nas cruzadas Bernard Johnson, junto com Bernard Johnson. Então ele pegou a cidadania dele nessa época. Né? A minha esposa, então, americana. Então, quando eu vou trabalhar com meu sogro, era já Deus já posicionando. Caso com o Gilai, Deus posicionando. Me mudo para a América, Deus posicionando. Vou para New Jersey, Deus posicionando. Começa a trabalhar em Faith Fellowship, Deus posicionando. Lifehouse nasce, Deus posicionando. E é por isso que eu disse para você, como você pode, ou como eu posso, vamos dizer assim, como eu posso dizer para você, não, estava tudo planejado. Como? Como é que eu posso dizer isso para você? Como? Não, assim, eu pensei nisso, pensei naquilo, não tem como, mano. Então a nossa vida é assim, muitas vezes é Deus que te arrasta. E se ele revelasse toda a dificuldade que eu enfrentei, talvez eu não aplicaria para participar de tudo que Deus tinha para minha vida. É por isso que ele não revela o futuro de algumas pessoas. É por isso que ele não revela detalhes. Porque se ele revelar alguns detalhes, por mais que sejam detalhes de glória, tem desafios. E se você enxergar os desafios, pode ser que você se detenha em aplicar para participar. Se ele revelasse os detalhes das guerras que muitas vezes você já enfrentou na sua casa, matrimonialmente falando, com seus filhos, quem sabe você não teria se casado, quem sabe você não teria filhos. Se ele fosse revelar para você as guerras no seu trabalho, talvez você não teria ido para aquela entrevista de emprego. Então ele não revela. Por quê? Porque mesmo mediante as guerras tem vitória. Se ele tivesse revelado para José tudo que ele passaria, depois que Deus tinha dado a ele sonhos, talvez José falaria para ele, tá tudo bem eu não ter os sonhos, não me dê sonhos. Se ele revelasse o processo até ele se tornar Zafenat Paneah, até ele se tornar o primeiro-ministro do Egito, talvez José não animaria em participar. Nosso Deus é assim. Nosso Deus, ele até te dá o gostinho. Ele te dá aquela janela na arca de Noé para você enxergar um pouquinho o que está acontecendo. Mas ele não deixa você ter a chave da porta. Ele te coloca dentro do propósito, ele te coloca dentro da arca, fecha a porta do lado de fora e fala bem assim para você e para sua família. O controle é meu. Até agora, terça-feira, né? O pastor me incumbiu de dar a palavra do Grace Service. E a palavra foi exatamente isso. Que é persistir no percurso do processo. Porque, igual o senhor falou, se Deus revela a José, ele não iria ficar preso, injustiçado, tudo. Né? Então, Deus, ele faz tudo, ele te dá o resultado final, mas também ele não fala como vai ser o percurso. Exatamente. Porque, igual o senhor falou, se tudo que passamos, a gente talvez não chegaria. Né? Sim. Amém. Então, nós estamos em 2008, onde começa a Lifehouse, isso? Não, 2014. 2014, mas o primeiro culto na garagem foi? O primeiro culto no quintal foi em 2013, agosto de 2013. Tá. Ainda debaixo de Faith Fellowship. Tá. Em Curitiba foi a primeira Lifehouse. Não. Não? A primeira Lifehouse foi em New Jersey. Não, do Brasil, desculpa. No Brasil foi em Colombo. 2015. Tá. O senhor era mineiro, Uberaba. E qual foi a decisão de trazer para Colombo a primeira Lifehouse? Então, meu irmão morava aqui, né, em Curitiba. Ele trabalhava para uma empresa
chamada Alpha Parth. Tá? E ele se vinculou a um ministério chamado Chamar, em Colombo. Ele tinha uma banda musical e o pastor estava ajudando-os a ensaiar e a gravar. E aí ele um dia convidou essa banda, né, que o meu irmão era o ministro de louvor, era o vocalista, para poder ajudá-lo na igreja. E o meu irmão então se vincula ao ministério. E esse pastor um dia expressou que iria fechar a igreja. Né? Ele iria, porque ele não era chamado para aquilo e tudo. Né? Meu irmão então falou sobre o Lifehouse e falou sobre mim para ele. E aí você, poxa, então fala pro teu irmão vir aqui, vamos fazer uma conferência. E se tudo de fato conversar, eu passo a igreja, né, para ele e vocês tocam. Né? E assim foi. Eu já estava com o Lifehouse New Jersey, venho para uma conferência aqui chamada Visão, prego nessa conferência e nessa mesma conferência ele passa a igreja. Né, pega a chave, entrega e ali começamos o Lifehouse Colombo. Fechamos ali por 2 semanas para poder passarmos por algumas reformas e aí inauguramos como Lifehouse Colombo. E desde então ela sempre esteve forte por ali. Quando chega a pandemia, nós estávamos com Colombo e Curitiba. Com uma distância 20 quilômetros, 22 quilômetros, nós entendemos por bem, para fortalecimento, unificar essas 2 igrejas e termos uma única igreja no Paraná, por enquanto, né? Aqui em Curitiba. E aí, depois a gente foi pra Uberaba. O Sim. senhor precisa me fazer pra mim um mapa, assim. Vamos lá então, Por- Brasil, né? Brasil. Então, Brasil, nós começamos por Colombo, aí começamos em Natal. Uhum. Colombo, Natal. Colombo unifica Curitiba. Colombo, Natal, Curitiba. Porque um tempo existiu Colombo e Curitiba. Então, Uhum. Colombo, Natal, Curitiba. Colombo unifica com Curitiba. Aí fomos para Uberaba e Uberaba, Alphaville. Alphaville. Fechou o Exatamente. Brasil. Por enquanto, sim. Por enquanto, fechou o Brasil. Por enquanto, Ele sim. inaugurou esses dias. Alphaville inauguramos a semana passada, né? Se não me engano. Agora nós temos 2 frentes em Natal, Zona Sul e Zona Norte. Temos Alphaville, temos Uberaba e temos aqui em Curitiba. Daí na América, New Jersey. Começa em New Jersey, depois avançamos para Maryland, que é ali na área de Washington, D.C., Aham. tá? Pertinho da Casa Branca. New Jersey é pertinho de Nova York, né? E Orlando. E agora estamos plantando Sarasota, que fica mais ou menos 2 horas de Orlando, uma região praiana. Legal. E top. Pescara, Itália, né? Temos a nossa igreja na Itália, já por, acho que 6 meses, Na Itália. trabalhando na Itália. E tem em umas Pescara. frentes também em outros. Portugal e tal. Ainda não. Ainda não, vai começar, né? Sim, a gente tem, assim, vamos devagar porque Deus está com pressa, né? Deus. Estamos por aí. Amém. Então agora eu quero entrar numa pergunta meio que delicada, até que o senhor hoje falou na pregação de manhã cedo, né? Em relação a 2017, Sim. né? Onde que o senhor falou abertamente ali para todo mundo, e todo mundo sabe sua história, que o senhor veio cair em depressão, Sim. né? Assim, qual que foi o motivo, assim, real, tá? Que o senhor pode trazer para outras pessoas também que passam por isso? Porque, assim, o que eu entendo? A gente só pode liberar cura quando a gente é curado, Uhum. né? E Deus também libera pra gente coisas boas, porque ele só tem coisas boas, não tem coisas más, né? Então, o que o senhor fala pra uma pessoa que tá passando por esse problema, de assim? Porque na maioria das vezes é muito psicológico, talvez o senhor pode falar pra mim muito melhor em relação a isso, né? E o que uma pessoa pode fazer pra enfrentar isso? Esse problema que hoje é do milênio, né? Eu acredito que a condição médica, né, vamos falar assim, né, da doença, depressão, que depressão é uma doença, Uhum. ela é o escalamento, vamos falar assim, né, ou a escalada do fenômeno ocupacional chamado esgotamento. O que é um fenômeno ocupacional? O fenômeno ocupacional é atado aos seus relacionamentos e os seus ambientes. Então, os seus relacionamentos e os seus ambientes podem se tornarem tão tóxicos ao ponto de esgotar sua alma. Né? Talvez uma pressão, muita demanda em cima. E eu estava em um momento da minha vida onde eu estava bem esgotado. Então, quando você não consegue identificar uma forma de sair fora desse esgotamento, você acaba aprofundando para uma depressão. Eu e minha esposa, nós temos uma condição um pouco não tão atípica, porque muitos também
acabam experimentando essa condição, mas não é uma condição que atinge todo mundo, e é não ter filhos, né? Minha esposa passou por algumas inseminações, nós fizemos também a fertilização in vitro. Primeira vez não deu certo, segunda vez nós engravidamos de gêmeos. Mas observe que essa segunda vez que nós engravidamos de gêmeos, eu já tinha saído da depressão, né? Então eu acredito também que essa questão, ela afetava muito a minha alma. Eu não sabia lidar com isso, até porque eu não escolhi isso. Ela não escolheu isso, né? Então você conceber a ideia de que a, a sua a sua existência no que diz respeito à continuidade termina em você é algo muito muito aterrorizante, né? E eu não tinha muita maturidade para lidar com isso. Então eu acredito que esse também tenha sido o gatilho para essa depressão, né? Questionar a Deus sobre isso, questionar o matrimônio sobre essa condição, me questionar sobre isso. Fora toda a demanda ministerial que já existia, demandas econômicas, demandas de pessoas, porque você é o responsável. Eu nunca deixei de pregar, mesmo em depressão. Só que na hora de fazer a chamada para a salvação, eu ia para o escritório e passava o microfone para outro pastor. E eu acompanhava lá do meu escritório, tinha uma televisão aqui ao vivo, né? Estava passando o culto, um monte de gente vindo e aceitando Jesus depois das minhas pregações. E eu pensava comigo, né? Se essas pessoas soubessem o meu estado, né, elas nunca aceitariam Jesus. Mas glória a Deus que nunca foi sobre mim e nem a meu respeito. Sempre foi a palavra dele. E o Senhor vela pela sua palavra que se cumpra, como diz em Jeremias. Entendeu? E eu ia lutando, cara. Eu só não baixava a guarda. Uma vez, a minha mãe, nesse tempo, morava comigo, né, junto com a minha esposa. E eu e minha esposa, meus pais moravam junto com a gente. E ela falou assim, filho, eu tava deitado, dormindo, né? Ela falou assim, filho, você tem que ir pra igreja. Aí eu falei, mas por que eu tenho que ir pra igreja? Ela falou assim, porque você é o pastor. Pra você ter uma ideia, a minha disfunção. Nossa. Eu tava deslocado. Faltavam tipo 30 minutos aí para começar o culto e eu ali, desmontado, né? Então, assim, como eu fiz para sair disso? Eu gerei um sistema de apoio. Eu gerei um sistema de apoio. O que é um sistema de apoio? É a aglomeração ou o ajuntamento, a convocação de pessoas que você confia para abrir o seu coração. Então eu ficava nu, linguagem figurada, eu ficava nu diante dessas pessoas. Era o senhor mesmo, tipo. Era o Léo Fusaro. Não era o Exato, pastor Léo Fusaro. exato, Era o exato. Léo Fusaro mesmo. Então eu me cerquei dessas pessoas, né? E elas me ajudaram muito, muito. 2, eu nunca deixei de fazer o que eu tinha que fazer, a minha responsabilidade. Eu nunca abandonei minha responsabilidade. Eu ia lutando, eu ia lutando. 3, eu evitava conversar assuntos que provocavam dores em mim. E até mesmo músicas mais lentas, de adoração, né, eu evitava por causa do ritmo, por causa da melodia, eu evitava. Então eu colocava só músicas Pra que cima. animavam, né, a minha alma. E assim eu fui lutando, fui lutando. Eu fui ordenando pastores, eu fui ordenando diáconos, eu fui pregando, eu fui avançando, entendeu? Até que um dia eu senti como assim, tirar com a mão. Rodrigo, eu não sei nem te explicar. A minha Amém. graduação é análise do comportamento humano, tenho pós-graduação em terapia familiar, né, e tenho bacharel em estudos bíblicos, teologia. E não sei te dar uma resposta ou te explicar o que eu estou falando. Foi tipo a mão de Deus entrando dentro de mim, assim, arrancando a dor. Mas arrancando. É. Como o senhor fala, pra ver totalmente que é curado. Porque você consegue só falar isso porque já foi curado. Porque É. se fosse algo que eu perguntasse e o senhor, tipo, não quisesse responder, ou algo que talvez traria alguma coisa pra trás, talvez não seria totalmente curado. Mas o senhor falando abertamente, e todos esses pontos, muitas pessoas não sabem. Talvez pro senhor, como o senhor passou por isso, é algo que é simples. Mas, às vezes, essa parte, ajuntamento de pessoas, cercado de pessoas boas, músicas, isso tudo influencia no comportamento, né? Sim, e ajuda, né?
algumas ferramentas aí que funcionaram para mim. Eu não estou dizendo que é uma forma padrão para ajudar alguém, mas são ferramentas que me ajudaram. Sim, porque as pessoas geralmente se isolam. E Sem aí, dúvida. aonde que vem os pensamentos e É. se afunda cada vez mais. E o isolar, ele não é a melhor decisão. Você vê, por exemplo, quando um leão ele ataca um bando, né, vamos colocar assim, ataca um coletivo de animais, ele não ataca porque ele quer comer todos. Ele ataca para poder fazer com que a jovem, vamos falar assim, né, o filhote, ou o idoso, ou o enfermo, sejam isolados. Então ele ataca o bando, o filhote fica para trás, porque é o mais fraquinho, o enfermo fica para trás, ou o idoso fica. Ele pega e come aquele. Então ele ataca para isolar. E quando ele isola, ele consome. Então, o isolar não é a decisão apurada, Perfeito, mas é manter em grupo. Você perfeito. tem que manter inserido. Na igreja, não pode faltar culto, cara. Eu não faltava. Não pode faltar o culto. Não pode. Tem uma questão familiar lá, esteja, entendeu? Não se isole. Amém. Luke, Eu queria que o apóstolo falasse um pouco sobre temperamentos. Qual que é o seu temperamento e qual que é a tua visão sobre os temperamentos que existem hoje em dia? Então, os 4 temperamentos estudados pela psicologia, ah, eu creio em mais um, que foi depois até descoberto através das orientações, né, da ciência de Albert Einstein. Né? Mas os 4 é melancólico, sanguíneo, colérico e fleumático. Ok? E aí vem o quinto, que eu acredito também que é o supino, que é o quinto temperamento que foi identificado em pessoas que amam servir. São servos por essência. Então, temperamento supino. Para vocês, de uma forma cômica, entenderem melhor esses 5 temperamentos, vamos só pontuar aqui como eles se suicidariam. Ok? Vamos lá, o colérico. O colérico vai suicidar se for um bom negócio. Ele é o cara dos negócios, né? Ele age muito de acordo com planos, projetos. Ele é um líder nato. Então, assim, ó, eu vou ganhar quanto com isso? Né? É um bom negócio isso, né? O fleumático, ele vai estar sentado no sofá de casa, mudando os canais da televisão, ok? Pensando em suicidar, mas ele pensa assim, meu Deus, eu tenho que pegar o elevador, tenho que descer, tenho que entrar no carro, ele não tenho que morre, tá? dirigir, eu tenho que ir lá para a ponte, passar do outro lado, é energia demais para gastar, eu suicido outro dia. Deixa quieto, isso aí deixa, né? Isso aí deixa para outro dia. Exato. O sanguíneo ele vai se colocar do outro lado da ponte, vai começar a gritar, eu vou pular, e vem ambulância, e luzes de ambulância, e vem polícia, vem tudo, e todo mundo gritando, não pula não, eu vou pular, não pula não. E aí, de repente, ele é convencido a não pular. Na verdade, ele não queria tirar a vida, ele só Só queria quer atenção. atenção. Quer atenção. Ele tá carente, ele quer atenção. Ele é orientado a relacionamentos, né? O melancólico, para suicidar, já morreu. Deu nem tempo. Já morreu. Já morreu. E o supino, né, que é o quinto temperamento que eu creio, né, ele vai suicidar se for para te servir. Então, sim, não tem como nós falarmos mais profundamente, é só de uma forma cômica para vocês entenderem, tá? Mas vamos ter outras oportunidades para Sim, falar sobre sim. isso. Eu não sei se eu identifiquei corretamente, assim, mas aparentemente o supino ele é muito semelhante ao caráter de Jesus. Faz sentido? Na verdade, Jesus teve os 5 temperamentos. Jesus é o único ser humano que teve os 5 temperamentos para redimi-los. Para redimir a humanidade por completo, ele carregou em si os 5 temperamentos. Jesus ele foi sanguíneo quando ele festejava na casa de Lázaro, numa festa de casamento. Jesus ele foi melancólico no jardim do Getsemane. Ele disse: a minha alma está profundamente angustiada, a ponto de morte. Jesus ele foi supino quando foi pregado na cruz do madeiro para nos servir. Ele foi o servo de Deus. Jesus ele foi fleumático quando ele
num tiro de pedra, se afastava para orar. Ele tinha um tempo dele. E José ele foi colérico. Todas as vezes que em uma multiplicação de pães e peixes, ele mandava se assentar de 50 em 50, de 100 em 100 e preparava toda a logística e resolvia o problema. Jesus teve os 5 temperamentos e redimiu todos os 5 na cruz do Calvário e em sua ressurreição. Amém. 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 AP, então, cara, a gente tem tanta pergunta pro senhor em relação a casamentos, né? Como a gente ter um casamento duradouro. A gente tem tanta coisa para conversar, só que a gente precisa terminar hoje. Precisamos terminar porque ainda o senhor tem uma longa jornada ainda Sim. para percorrer. E tá desde que horas acordado? Só para o pessoal entender. Então, fui dormir às 2:30 da manhã, acordei às 7 e tô na lida. E tá aí. Então, muito obrigado, tá? Prazer, Pela sua obrigado, presença. Rodrigo. Obrigado. A gente deixa para outra oportunidade abranger um pouquinho mais. Mas tem umas perguntas pro apóstolo, né? Antes do Instagram. Não, Qual que é? na verdade, eu queria que vocês lessem o devocional do dia que vai sair esse podcast. Não, eu li o título. O pessoal clicar no botão aí de baixo aí no WhatsApp e comprar aí pra eles terem, né? Você quer que eu leia aqui? Ele quer saber? É porque tava marcado, eu tirei o marcador, né? 13 Ah, E eu não devolvo, foi presente. Não, foi presente. Não devolvo, é. 13 de abril. Vou ler só uma primeira, porque o apóstolo tem muita coisa pra falar. E aqui é uma palavra, é grande, né? Mas eu vou ler o comecinho aqui. Já imaginou que o tempo que você está vivendo foi preparado por Deus? É isso que a gente tava falando hoje. Por mais desconfortável que seja, no fim, a provocação te leva a um lugar de autoridade para grandes realizações. A gente tava falando isso aqui. Eu nem li isso aqui. A gente não leu. Não, ninguém E a gente leu, tava é. falando sobre isso daqui. E onde que eu parei aqui? Autoridade para grandes realizações. E a soberba não poderá te derrubar facilmente, porque você foi fortalecido pelo processo. Ah, não é brincadeira. É brincadeira. Tá falando. Tá quase uma caixinha de promessa. Que você vai não. fazer. Vamos ver o que Deus tem pra falar hoje, assim, você vai aceitar. Não, só pra deixar claro aqui pro pessoal, hoje estamos gravando o dia 23 de 23 março. dia março. 23 de março. E eu peguei pra deixar pro pessoal que tá assistindo o dia correto, que então é pro dia. Isso aqui é pro dia, a gente tá falando é pro dia. É isso aí. E então a gente falou de processo, falou de José, falou do processo do apóstolo, onde ele teve muitas pedras no caminho, mas também está aqui, também estamos no ano da expansão, Exato. onde esse ano foi aberto já quantas igrejas? Eu acho que Alphaville acho que Alphaville, né? E fortalecimento de Pescara, Itália. Mas foi aberto igreja mesmo, porém teve algumas tentativas, né? Onde a gente fez cultos, já estamos Sim, Portugal, já mapeando, nós né? fizemos, Portugal Tamo já mapeando. fizemos alguns grupos vida, né? E a igreja de Alphaville já cresceu grande, já abriu grande, na verdade, com bastante membros. Não, a igreja está processualmente crescendo, né? Amém, amém. Então, pessoal, se você não tem esse devocional, entra em contato no WhatsApp com as pastoras. Vai estar embaixo o link ali. Os pastores conversam com você, dá um jeito de enviar aí pros Estados Unidos. Se tiver nos Estados Unidos, vai em Orlando, New Jersey, que tem lá uma cópia para vocês, né? Mas aproveitem embaixo aí, cliquem, falem com as pastoras que a gente vai fazer o jeito de mandar para vocês aí. Beleza? Então, apóstolo, muito obrigado também. Graças. Tá? Eu sempre falo pro pessoal aqui, se não fosse o senhor e o pastor Gerson, acredito que esse projeto não teria dado andamento. Porque a gente sabe que no nosso percurso, né, a gente foi evoluindo e o primeiro a gente fez com o senhor, aonde não foi muito legal, né? Não foi muito legal, onde que a gente estava aprendendo. Né? Evolução. E o senhor foi o senhor e o pastor Gerson foi a pessoa que falou, é isso aí, só quem erra, quem faz e continue. E a gente hoje estamos aqui já com equipamentos novos, com estrutura nova, onde que as pessoas que poderiam desanimá-los, nos desanimar, né, deu um empurrão, colocou fogo para a gente continuar. Muito obrigado pela confiança também de levar o nome Lifehouse e também o nome de Jesus Cristo, e o senhor confiar isso a nós, tá? E continue orando por nós, né? Sempre. Continue. É o que eu sempre digo, né, filho? Gênesis capítulo 1, versículo 1.
No princípio criou Deus os céus e a terra. No princípio é iniciativa, criou a realização. Ou seja, quem tem iniciativa realiza. Vocês tiveram essa iniciativa e estão realizando. O processo de melhoria, ele é completamente natural de quem determinou no coração fazer alguma coisa. Não melhora quem não está fazendo nada. É isso aí. Só melhora quem decidiu fazer alguma coisa. É isso daí. E isso a gente colocou no nosso coração, toda a equipe, né, do podcast, Cast to Life, a equipe de mídia, colocou no coração e a gente estão indo pra Parabéns, cima. estou orgulhoso de vocês. Muito, viu? muito obrigado mesmo, tá? Luke, considerações finais? Não, acho que é isso. Só reiterar mesmo que uma coisa que a gente sempre lembra que o apóstolo falou no primeiro dia lá é que só melhora aquilo que começa. É isso aí. Amém. Amém? Deus continue nos abençoando e abençoando o apóstolo. Então, apóstolo, Parabéns, muito obrigado novamente. Obrigado, Boa obrigado. volta para casa. E Obrigado. lembre-se sempre, Jesus Cristo é o Senhor. Lifehouse. Life Insônia. Amém, amém.